chamar então Web Rádio Verdão, representada por André Nery. São Paulo Digital, vamos chamar Hit Júnior. Isso aí, e Rede Contínua, Gabriel Dias, por favor, do São Paulo. Quem vai ganhar o prêmio Orcas Est Melhor Mídia Web. É o João, tá certo? Uma vez aqui na frente. Se ganhar, eu vou embora do São Paulo. Não, ok. Quem é o vencedor, Lívia? E o nosso vencedor foi Web Rádio Verdão. Quem diria que não ganharíamos nada no ano do centenário? Eu senti uma alegria do apresentador aqui, mas pelo menos no palco, né? Porque no campo. Gostaria de agradecer pela segunda vez que foi aqui. Se o nosso time não dá alegria, é radicado, né? Obrigado a todos. Valeu. Valeu, Zé Mistério, Cláudio Rite, Bruno, Rodrigo Pouco, Evidentemente o prêmio mais merecido da noite, sabendo o resto. Mas vamos lá, Lívia, como sempre. Se as pessoas me agradeceram ao seu final de semana. Não, vamos lá, vamos à premiação, vamos lá, tem muita coisa nesta véspera de terça-feira, para evitar maus cursos. Chegou o momento de premiarmos os melhores veículos de comunicação. Segundo e terceiro lugar. É que eu não posso falar de segundo. Hit Júnior, São Paulo Digital. Perdão. Tá ótimo. Eu tô meio confusa, Paulo, tô em dúvida. Gabriel Dias. Rede Contínua, terceiro lugar. Eu estou emocionado com o time do Palmeiras. Mauro, tem uma presença ilustre que está indo embora nesse momento. Opa. E nós gostaríamos muito de agradecer a presença ao Osmar Santos, veio da lá. Boa noite, está no ar o Família Palestra TV aqui pela AUTV e a gente começa o nosso programa homenageando os nossos parceiros, nossos amigos da Web Rádio Verdão. Parabéns por mais uma conquista, bicampeões no ano do nosso centenário. Esse é o título oficial do Palmeiras no ano do centenário. E eu vou começar dando nosso boa noite aqui, mas primeiro você pode nos seguir no Twitter, @Família Palestra sem o A no final. No Facebook, Família Palestra TV Oficial, você curte a nossa página e interage aqui com a gente. Aí a gente tem todas as outras mídias sociais, a gente tem o Instagram, tem tudo que você possa imaginar, tem o Família Palestra. Então curta, divulgue, dê likes, faça o que tem que fazer aí para ajudar a mídia palestrina, né? E eu vou começar dando nosso boa noite aqui ao Paulo D'Angelo. Boa noite, Zé. Tudo bem? Boa Seja noite. bem-vindo, Paixão Viver de presente, sempre. Não, segunda-feira passada eu não Terça-feira? Aliás, terça-feira passada eu não pude estar presente, mas essa daqui não podia faltar falar um pouquinho sobre a eleição. Nosso time também que está numa situação lastimável. Se não tomar cuidado, estaremos visitando a Série B novamente, pela terceira vez. E só depende dele. Não que tem que esperar outros resultados, não. Tem que depender. Esse é meu medo. Não pode esperar outros. Não, depender só dele, esse que é meu medo. Vai ter que acreditar, e eles têm que acreditar, eles têm que ir para cima, têm que jogar com vontade, com garra, com gana, sangue nos olhos, tá? E seu Dorival Júnior, por favor, quando mexe direito no time, tá? Não tira as peças que estão pelo menos fazendo alguma coisa para pôr gente que está morta já faz tempo lá no banco de reserva. Aliás, nem no banco de reserva ter ficado, é por um cara que não tem que... Segundo consta, adora a noite. E jogador atleta hoje, nem jogador não é mais, né? Atleta que gosta da noite, não produz. É que nem relógio que atrasa. Não adianta. Exatamente. Rogério Lugó, seja bem-vindo.
não é? A turma do amendoim presente aqui com a gente. Boa noite. Boa noite, Tarso. Boa noite, Paulo. Boa noite, Cláudio. Boa noite, amigos aí. Mais uma vez participando aqui da Família Palestra. Falar um pouco, como o Paulo comentou, de eleição. Para mim foi decepcionante. Tanto que o Palmeiras lutou por ter uma eleição direta. Então foi a primeira eleição que os sócios votaram no presidente. E um resultado simplesmente, na minha visão, lamentável. Lamentável por quê? Vou explicar o porquê. Torcia muito por vencer aí a chapa 200 do PES Carmona, mas não por isso. Mas se não fosse a chapa do PES, ou fosse uma chapa, fosse uma cadeira que estivesse do outro lado, eu votaria na cadeira. Então, assim, decepcionante com o sócio do Palmeiras. O sócio do Palmeiras virou estudante de economia e está fazendo MBA em Harvard para contabilidade. Porque não é possível. Só se fala de contas, de fechou no azul, e o futebol do Palmeiras, o time do Palmeiras é medíocre. Fechou O pior time que eu vi da história do Palmeiras. Só isso já seria o suficiente, na minha visão, para o sócio não votar na gestão do Paulo Nobre, que foi horrorosa. Mas vamos aqui, acabou a eleição, eu sou daquela opinião que acabou a eleição, todo mundo agora é Sociedade Esportiva Palmeiras. E eu estou nesse caminho. Só que eu não acredito e vou cobrar. E vou cobrar porque o que ele exigiu e o que esses sócios fizeram, os sócios do Palmeiras foram, na minha visão, coautores do homicídio que esse cara vai provocar no Palmeiras. Então eu espero e vou cobrar que ele contrate um time decente para o ano que vem, que agora não venha com justificativa de conta, porque eu vou cobrar. Eu vou no jogo, amanhã estarei lá, domingo estarei na arena, vou acompanhar, mas vou cobrar do seu Paulo Nobre. Porque o que ele fez foi simplesmente ridículo. Apequenou a história do Palmeiras. O Palmeiras está prestes aí a se safar da terceira vez pela segunda divisão e votar e ganhar com essa margem que ele ganhou de votos. Sócio do Palmeiras, vocês são simplesmente lamentáveis. Num ano que a gente esperava que os sócios pudessem realmente acabar com aquela corja, com aquele cenário ridículo que a gente via dentro de alguns conselheiros, isso se transformou para o sócio. E eu estou extremamente decepcionadíssimo com o sócio do Palmeiras. Então é isso. Vou apoiar, vou torcer para o Palmeiras grande, mas a eleição foi lamentável. Bom, Cláudio, depois de um começo já pegando firme aí. Vamos lá, Cláudio. Seu boa noite, seja bem-vindo. Bom, primeiro, boa noite a todos, boa noite aos convidados. No Vaticano a gente fala que havemos Papa, nós temos o presidente novamente. Nós tínhamos a oportunidade de termos 10.127 sócios votantes. Só compareceram 4.060, dos quais 2.421 votaram para o senhor Paulo de Almeida Nobre e 1.611 votaram para o senhor Vladimir PES Carmona. Os 4 vices votados são o primeiro vice, Maurício Gagliotti, o segundo vice, Genaro Marino, o terceiro, Antônio Gessé Ribeiro e o quarto, o Dr. Vitor Fruges. Fazendo coro ao que ocorre, todos os sócios têm oportunidade, nós estamos dentro de uma democracia. Desta forma, nós temos um excelente representante que está na Comissão de Reestruturação Estatutária da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu bato na seguinte tese. Tem? O senhor pertence aos 23 escolhidos, que nos muito honra, porque é um conselheiro, um diretor do interior, um departamento, eu acho que é um dos poucos departamentos que funcionam no Palmeiras. Diretor, vamos ver até amanhã, né? Então, esperamos que o senhor esperamos que continue, porque se ele diz que está fazendo um bom trabalho, tem que reconhecer quem trabalha, né? A principal questão seria assim, nós estamos inclusive homenageando o Natal, já que estamos perto, e nós já estamos fazendo o nosso pedido para Papai Noel, que deve estar com o saco cheio do palmeirense, de tanto pedir coisas. Uma das questões é buscar a vitória para o Eu acho que não. Não, né? Eu acho que não, porque assim, o palmeirense está pedindo tão pouco. Exato, é verdade. Se ele tivesse pedido muito, ele tinha pedido para o pessoal ir votar. Né? Exatamente, excelente. Agora, um detalhe importante. A reforma estatutária, ela é primordial. Nós sempre enfatizamos a questão do sócio-torcedor. Eu só gostaria de relembrar aos espectadores o seguinte detalhe. A Sociedade Esportiva Palmeiras é um clube que tem como seu principal produto o futebol. E com isso ele tem 18 milhões de consumidores. Os 18 milhões de consumidores, somente 10.127 são sócios.
O restante está exatamente como simpatizantes e leais compradores de camisas, de produtos, de chaveiros, de pay-per-view, assistem os jogos, são torcedores, permanecem sentimentalmente ligados ao Palmeiras em todos os sentidos. Então, senhor Paulo de Almeida Nobre, por gentileza, o único pedido é que o senhor respeite aos consumidores do principal produto do Palmeiras. Nós temos um departamento contábil que tem que ser exatamente composto por pessoas que tenham capacidade. O departamento de marketing, o departamento de futebol e assim por diante. Hoje, a principal questão é a Sociedade Esportiva Palmeiras ter um produto primordial na qual ele tem um histórico de vitórias e de conquistas que é invejado pelos demais. O maior campeão do Brasil é a Sociedade Esportiva Palmeiras. É para você dar seu boa noite, cara. Apresente os convidados. Vamos lá. Nós temos hoje o prazer de termos, além de Rogério Lugó, Mário Forrestieri e Antônio Forrestieri. Antônio e Mário são torcedores da Sociedade Esportiva Palmeiras e agora terão a possibilidade de dar o seu boa noite. Boa noite, Mário. Boa noite, Antônio, por favor. O Cláudio deixou. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar presente com vocês aqui. Muito obrigado. Boa noite, Tarso, Rogério, Paulo e Cláudio. Você esqueceu, Paulo Nobre também, agradecer. Paulo Nobre, juiz aí, Paulo Nobre. Isso aí. Vamos ver. A gente agradece a presença de vocês e vão participando aqui. Inclusive, hoje a gente pode colocar o torcedor no ar aí, Serginho. Depois você coloca no GC aí o número de telefone e vão colocar o pessoal para participar ao vivo aqui para a gente falar sobre eleições, falar sobre reforma estatutária. E eu vou falar um pouquinho sobre a reforma estatutária. Tivemos a reunião ontem com a comissão, num clima, né, normal, porque a gente não pode envolver a política em relação à estrutura do clube. Então tem pessoas que estavam, né, no dia da eleição, tudo, mas ali nós estávamos buscando os interesses da reforma estatutária, buscando os interesses da perpetuação da Sociedade Esportiva Palmeiras como o clube que é forte, enorme e muito pujante em relação a todo o futebol nacional e internacional. E algumas alterações em relação ao COF, em relação ao próprio conselho, e foram feitas várias situações. Eu acredito que em 2 reuniões, que é o que o presidente, né, Antônio Augusto Pompeu de Toledo solicitou para a segunda que vem e na outra, nós consigamos fazer o texto já fechado para ir para as reuniões setoriais. Que nós faremos o seguinte: reuniões setoriais com grupos reduzidos de conselheiros, de 30, 40 conselheiros, debatendo determinados pedaços do estatuto. E aí depois, fechou-se essas reuniões, vamos para a Assembleia do Conselho Deliberativo. Passou no Conselho, ou não passou, vai para a Assembleia Geral de Sócios. Se passar no Conselho, vai para a Assembleia Geral de Sócios precisando de 50% mais 1. Se não passar, vai para a Assembleia Geral de Sócios precisando de 2/3 da votação. Então, é uma reforma muito aprofundada. Depois desse término do texto, quando será votado, como vai ser, aí a gente não sabe, porque no primeiro sábado, no dia, se não me engano, depois vocês puderem olhar no calendário, acho que é dia 7 de fevereiro, é o primeiro sábado antes do Carnaval. Porque no dia seguinte nós vamos pegar os gambás no nosso estádio, que é no dia 8, exatamente. Então, e a eleição é dia 7 de fevereiro. Olha lá o telefone, participe ao vivo, você pode ligar aí, ó, 5052-6622 e participar aqui da Família Palestra TV, ao vivo e comentando sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras. Tá? Então vamos aí participar, você está convidado, assim como nossos 2 convidados aqui estão presentes, né? A família em peso aqui hoje, né? Os 2, pai e filho, né? Não, são o pai e o filho, exatamente.
Ou são irmãos? São irmãos. Parece que tem 19 e parece que tem 50. Realidade, né? É pra sacanear, porque a gente tem assim, vamos brincar com o pessoal, porque a gente está em família aqui. Então, a gente... A família palestra, exatamente. Uma paixão a viver. Então, a gente tem aí, dia 7, quem é candidato, quem gostaria de ser candidato ao Conselho da Sociedade Esportiva Palmeiras, procure uma das 5 chapas, são 5 chapas que temos hoje dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras, faça seu cadastro, entre em contato, quem quiser, entre em contato aqui com a gente, que a gente dá o caminho das pedras também, porque é interessante que haja sempre uma renovação. Eu fiquei extremamente decepcionado com a quantidade de eleitores que compareceu no sábado. Por quê? Nós tínhamos 10 mil e tantos aptos a votar e só compareceram 4.080. Eu achei assim um absurdo numa eleição... Você ficou decepcionado com os que compareceram ou com os que deixaram de comparecer? Eu fiquei principalmente decepcionado com os que deixaram. Olha aí. Porque assim, a oportunidade, da mesma forma que o pessoal reclamou muito, que a presidência da República foi refeita pela mesma pessoa, foi viajar. No caso da eleição para presidente do Brasil, 22 milhões de pessoas deixaram de votar. Que uma diferença alarmante em cima do que... Porque no Brasil hoje não é mais obrigatório votar. O pessoal fica, o voto é obrigatório. Não é, gente. Paga R$3,50, você não precisa... Você justifica? Não, nem justificar. Você passou, em 30 dias você vai lá e paga os R$3,50. Não é mais obrigatório votar. Então é uma lavagem cerebral que a mídia faz... que é obrigatório, você só tem que ir lá, R$3,50 é o que vai o ônibus aqui de São Paulo daqui a pouco. Vai, né? Não, vai para R$3,50. Né? Para 20 centavos foi todo aquele movimento, imagina agora, Deus me livre. E o pior é, no Palmeiras a gente não paga multa, mas paga pelos anos de incompetência, né? Ó, o Palmeiras Minha Vida está falando aqui, ó, o cara que votou no Paulo Nobre é o cara que se preocupa com o clube social. Eu não sei, porque assim, o clube também não está lá essas coisas, né? Então... Quanto a isso, eu tenho duas opiniões, assim, quanto até a eleição do Paulo Nobre. Eu acho que só tem 2 motivos por ter elegido o Paulo Nobre. Um eu concordo... Eu concordo com o telespectador aí. Eu acho que é o cara que não gosta de futebol. E o outro é o cara que gosta da grife. Acho que tem muito. O Paulo Nobre, na minha visão, é o Collor de Mello no Brasil. Não, eu acho que tem torcedor do Palmeiras que fica vendo, é o riquinho, é o cara do status, o cara que é nobre, o cara que leva o Palmeiras para outro patamar. Eu até poderia imaginar isso numa primeira eleição, mas numa segunda, então acho que tem esses 2 motivos. Ou o cara não gosta de futebol mesmo, o cara que votou, o sócio do Palmeiras está preocupado com a bocha, com a sauna, com periquitos em revista, está preocupado com outra coisa que não o futebol, ou torce para outro clube também. Também tem isso. Aí que tá. Eu queria ver se lá na Marginal Sem Número teriam conselheiros que não fosse corintiano, diretor de troféus Gambá, como já tivemos, certo, Tarso? Você estava lá nessa época. Tá? Tivemos um diretor de troféus corintiano. Exatamente. Tá? E nós temos ainda por cima uma assessoria Gambá, que é mais do que isso. Você não vai encontrar nunca lá na Marginal Sem Número palmeirense em algum cargo de diretoria ou de assessoria de imprensa. Nunca, sabe? Isso é uma vergonha. Desculpe, seu Paulo Nobre, eu quero que você faça aquele governo, vamos dizer assim, não é nem como presidente, governo, sabe? Com responsabilidade e deixando o Palmeiras no lugar que ele merece, lá no alto. Não passando por esse sufoco que nós passamos este ano. Vergonhoso. O time acabou de sair da 2ª divisão
estamos lá. Se não ganharmos, vamos outra vez. E o senhor vai ser mais uma vez um presidente na segunda divisão. Aí, será que o senhor vai ser presidente ou o senhor vai falar a mesma coisa que da outra vez? Bom, eu não posso ser presidente num clube de segunda divisão. Eu não mereço ser, ou eu não tenho condições. O senhor não falou isso? O senhor não entregou o cargo? 2003. O senhor não entregou o cargo porque o Palmeiras caiu? Então, cuidado, hein? Nós vamos estar aqui, cobrando. Cobrando, não se o senhor vai fazer besteira ou não, não é isso, não. Nós queremos um Palmeiras grande, como sempre foi. Tá? Então o senhor vai ter que fazer um governo de acordo. Tá? De acordo com a capacidade do Palmeiras, com a grandeza do Palmeiras. Nós vamos cobrar. Vamos estar aqui, ó, toda terça-feira, cobrando o senhor. Se possível, indo lá para cobrar do senhor. Tá? Faço uma pergunta, Paulo. Diga. E você acredita que o Paulo Nobre vai fazer uma gestão diferente dessa que ele fez? Justamente com o cara que aí eu coloco na mesma situação de não ter palmeirenses como sócio. Ao lado do Mustafa, que é declarado que nunca ligou tanto assim para o futebol. O negócio dele sempre foi contas, o clube está bem. Encontrei com ele no clube domingo e fui lá indagá-lo, domingo retrasado. E aí, nós vamos cair de novo? Como é que vai acontecer? Não, as contas estão em dia, as contas do Tirone, vocês que aprovaram, quer dizer, eu estou perguntando mas eu estou perguntando do futebol e ele veio falar de conta. Vocês realmente acreditam que nessa segunda gestão o Paulo Nobre fará algo diferente com o futebol? Porque o resto não precisa acreditar. Você está apertado aí para falar. Vamos falar a verdade. Aqui Tem alguém temos no ar aí já, Serginho? Quando tiver alguém, já avisa aí pra gente. Por favor, esse aqui é o plano de governo do Paulo de Almeida Nobre. Aqui tem várias observações nos quais ele coloca justamente alguns pontos, como a parte de marketing, jurídico, comunicação, Palmeiras em 2015 e 2016. Aqui ele tem algumas prerrogativas. Só que há um detalhe, ele coloca como profissionais das unidades de negócios e departamentos estratégicos, o carro-chefe e o futebol, dívida financeira e governança. Agora vamos fazer uma avaliação de uma forma bem objetiva. A Sociedade Esportiva Palmeiras está consolidada na questão do seu patrimônio. Obviamente que é necessário que ele faça com que haja uma ênfase principal no carro-chefe que ele colocou aqui. No carro-chefe que ele colocou aqui é o futebol. E é o futebol que tem um dos maiores problemas. O principal problema é falta de organização, planejamento e postura para que tenhamos uma equipe. E ao contrário do que nós conversamos sempre aqui, é termos pelo menos objetivos. Palmeiras disputa logo de cara, já em janeiro de 2015, o Campeonato Paulista. Só que as declarações do Sr. Paulo de Almeida Nobre, o início do seu planejamento dará-se-á quando terminar o Campeonato Brasileiro. Agora, isso depende do quê? Que ele tenha um homem forte, já definido, que faça a coordenação, principalmente no departamento de futebol, que já defina quem é o diretor técnico, que é o técnico, que não será o atual, provavelmente, que ele faça uma reformulação na questão do seu plantel, contratando jogadores aos quais são necessários para as competições que o Palmeiras vai enfrentar o ano que vem. Esperamos que seja justamente Campeonato Paulista, Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro da Série A. E com isso dê continuidade, que ele consiga um patrocinador master. Ele já está atrasado porque as empresas já fecharam o planejamento de 2015 em outubro, mas ele vai ter que correr atrás. Acertar a questão do fornecedor do enxoval, porque é uma dúvida que está pairando pelo ar, e principalmente quem ele vai fazer como responsável pela condução da sua estratégia principal. Enxoval é lá no Jardim Leonor. Porque... Nossa, é fardamento, fardamento. Por falar em Jardim Leonor, o Ricardo Pires aqui pegou o gancho na sua fala, Cláudio. Falou assim: se o Nobre é o Collor, ele poderia muito bem ser presidente do São Paulo Fashion Week para confiscar a poupança dele. Ótimo! Essa me Eu gostaria de fazer uma pergunta para que todos dessem um parecer. Como nós falamos sobre Sociedade Esportiva Palmeiras e nosso foco é o principal esporte, que é o futebol, eu gostaria de perguntar a todos perspectivas para o próximo jogo, que é no domingo, no Allianz Parque, às 17 horas, contra o Patético do Paranaense. Primeiro,
Lugó, Eu o seu primeiro queria resultado. responder a pergunta dele. Não, mas- Ele não deixou eu responder. Não, eu deixo, senhor Paulo, por favor. Então, deixa eu responder. Ele, Por favor. Ele me perguntou se eu achava que o Paulo Nobre vai fazer Uma coisa diferente. uma coisa diferente. Eu acredito numa coisa, que ele não vai cometer os mesmos erros, tá, que ele cometeu. Senão é burrice. E ele não tem nada de burro. Pelo contrário, é um cara inteligente. E vamos dar essa chance para ele, mostrar que nós estamos errados. Tá? Por quê? Se ele for bem, quem vai sair bem é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Daí nós vamos ficar contentes. Então, vou rezar, vou torcer para você, Paulo. Meu xará, Paulo, tá? Vou torcer para você. Para que você acerte e coloque o Palmeiras nos trilhos novamente. Para que a gente não passe mais sufoco como passamos esse ano. E reze também para que o Palmeiras não caia, tá? Porque eu não sei, sinceramente, eu acho uma temeridade o jogo lá no Allianz Parque. Dá um palpite. Eu ia justamente perguntar a vocês, né, o pessoal da mesa, sobre isso. Eu acho, assim, nós temos o melhor, mais moderna arena, né, o melhor estádio, mais moderna arena da América Latina e até de toda a América, né? E eu acho que, assim, num jogo como esse, ficar com medo, na minha opinião, aí eu vou expressar a opinião do torcedor Tarso, né, das arquibancadas, que certamente estarei lá nesse domingo prestigiando, e eu acho que se o pessoal ficar com medo de jogar, então quando for com a gambazada não vai poder ter jogo, quando for com a bicharada não vai poder ter jogo, e vão fazer aquele inferno, aquela coisa. É arena, é um modelo diferente, não tem alambrado, não tem nada. Identifique quem fez alguma besteira e puna a pessoa, não a entidade organizada e não a entidade Sociedade Esportiva Palmeiras. Então eu acho que você tem que punir o indivíduo. Se ele for lá e der um tapa na cara de alguém, fizer alguma coisa, quebrar alguma coisa, agora é monitorado com reconhecimento de face. A polícia não tem essa tecnologia ainda, mas nós temos. Então, identifique essa pessoa, entregue para a polícia e faça o que tem que ser feito. Então eu acho que assim, mas aí já foi, já acabou, já quebrou, já perdeu um ano de jogo. Se você falar que vai ter isso, não vai ter nada. Não vai acontecer nenhum fato lamentável, a não ser que mesmo pode ocorrer um fato lamentável que seria o descenso, isso seria o fato mais lamentável. Esse é o problema. Mas se você colocar que vão ser identificadas as pessoas, tal, mesmo que caia, eu acho que assim não vai acontecer nada lá dentro. Então esse medo que o pessoal tem, lá fora eu já não sei. O que vai acontecer, se vai acontecer. Eu não acredito que aconteça nada, porque assim, já caímos 2 vezes e não aconteceu nada. Não é porque vai cair a terceira que o pessoal... Eu não sei, cara. Eu acho que é mais... Eu vou ficar mais desanimado ainda. Não vou em nenhum jogo da segunda divisão, porque nessa segunda divisão, na primeira eu fui em quase todos os jogos. Eu também. Primeira queda. Eu tive no primeiro jogo na Arena, né, contra o Sport, e eu presenciei um torcedor que ia jogar uma coisa dentro do campo. Tava com um copo na mão. Quando ele foi jogar, mas todo mundo agarrou ele e não deixou ele arremessar. Isso eu entendo que é um processo cultural, assim, é uma cultura diferente ter uma arena como essa, e vai um tempo para as pessoas se acostumarem a ver como é que funciona uma arena, o que esse tipo de situação traz. Mas tem pessoas ainda que estão naquele calor, naquela raiva que só essa gestão conseguiu passar. O torcedor sai um pouco do normal e você vê que é até natural. O Pânico do Sport 2, um cara pegou um copo, quando ele foi arremessar, mas se jogou uns 4 em cima dele. E ele saiu bravo de lá. Então assim, eu não duvido, né? Eu acho que a preocupação é válida, mas nós não podemos deixar de jogar na nossa casa por conta disso. Então quer dizer, eu não vou mais andar na rua porque um carro pode vir me atropelar.
Sabe? Mas eu mais acho ou assim. menos isso. Não, eu acho que tem que ser na arena. Minha Posso dar uma opinião opinião? tem que ser na arena, mas eu acho que aí o torcedor tem que policiar o próprio torcedor, porque vão aparecer pessoas num estado fora do normal, e se o Palmeiras for para a segunda não vai acontecer, que a gente tem que de alguma forma tentar controlar Mas, isso. Lugol, desculpa, tem uma coisa que, primeiro, o procurador do Ministério Público, ele na verdade ele mostrou que ele é ignorante. Número 2, ele já perdeu totalmente o bom senso, não, é ignorante mesmo, e isso pode ser dito tranquilamente porque ele não é Deus. Isso já foi revelado. Isso daí já deu um problema lá no Rio de Janeiro do Deus, hein? Esse senhor procurador, ele fez alegações extremamente estapafúrdias. Quem está falando aqui é um arquiteto. Se ele quiser, a gente até ensina para ele. As instalações da Sociedade Esportiva Palmeiras têm 2 salas de monitoramento com 16 monitores específicos com aproximação de mil vezes a face da pessoa. Dá para identificar tranquilamente. Outro detalhe, todas as arenas que foram construídas para o evento Copa do Mundo, nenhuma delas tem alambrado. A do Palmeiras, além de não ter alambrados, ainda tem um sistema de segurança e de identificação que outros estádios não têm. Outro detalhe, a questão é o distanciamento entre a proximidade da linha de fundo ou as linhas laterais do público. Então, antes que um promotor do Ministério Público faça algum tipo de observação, ele deveria tranquilamente ir ou no CREA ou no CAU. Então, com isso, mostram exatamente as tecnologias usadas, porque daqui a pouco vão alegar que há um perigo na questão da vibração do som sobre a questão da cobertura. Outro ponto, ele deveria se preocupar principalmente com a retirada das cadeiras do centro de compostagem Itaquera para a adequação de uma torcida organizada. No do Palmeiras são todos os assentos, são 43.603 assentos e mais 2.772 assentos nos camarotes. Então, por gentileza, promotor, o senhor precisa, no mínimo, sair do seu gabinete, ir ao local, avaliar, ir com os engenheiros da W Torre e averiguar exatamente esses detalhes. Quando a gente não tem conhecimento, a gente primeiro estuda e depois dá a opinião. O senhor praticamente gerou uma polêmica e trouxe a parte superior ou a mídia predatória questões de dúbia sobre a questão de segurança dos estabelecimentos que foram muito caros, foram superfaturados. Isso é falta do que fazer. Se o senhor levantasse exatamente quanto custou alguns estados, principalmente o que foi subsidiado na Zona Leste de São Paulo, o senhor estaria muito mais preocupado em saber como é que vão fechar as contas para pagar um estádio que está sobre um terreno público e não sobre o terreno da Sociedade Esportiva Palmeiras, que tem contrato de cessão de terreno. Então, outro ponto também importante, por gentileza, senhores palmeirenses que vão no jogo no domingo, os senhores serão monitorados desde a entrada até dentro do estádio. O que o Lugol comentou sobre a questão de um arremesso de alguma questão, aqui temos tanto o Antônio como o Mário, que frequentam estádios na Europa, você vai preso. Quando você tem alguma pessoa que é de organizada ou não e que se comporta mal, o cara tem que ir preso. Por isso existe dentro, por favor, senhor promotor, tem uma instalação com 16 metros quadrados, que é uma delegacia do GCRIM. Palmeiras colocou até isso dentro da arena. Então, nós estamos vivenciando novamente a questão de uma ignorância legalizada através de um promotor do Ministério Público que simplesmente coloca alerta sobre uma situação que nem existe. Ela não foi promovida, ela não foi realizada, ela não foi concretizada. Não, posso complementar uma coisa por antes favor, de já te interrompendo? Por favor. Para você poder respirar um pouquinho. Sim. Falaram assim que vão fazer um cerco que só vai entrar quem tiver com ingresso. Sim. Só que aí você vê que quem fala isso está pensando na Copa do Mundo, está pensando em outras situações. Para quem não conhece o Avante, você tem a oportunidade, não sei se a gente vai conseguir, porque na pré-venda você só pode comprar um. Mas depois você pode comprar até 3 ingressos, 2 ou 3, dependendo do jogo. Então vamos supor que você compre o ingresso para o seu filho, para a sua esposa, para os seus 2 filhos, e você vai lá, só tem um cartão Avante. Aí você vai falar que os 2 estão naquele cartão e o policial vai entender isso? Sabe, eles são meio limitados para isso. A ignorância impera. Assim como aconteceu no jogo de abertura do Allianz Parque, que os ignorantes estavam exigindo RG de Pernambuco para a torcida visitante. E aí a polícia lá do sul copiou essa ignorância e o estádio, né, o pessoal para comprar ingresso para visitante
no Palmeiras e Colorado, né, e o Inter, eles estavam exigindo RG de São Paulo. Só que, peraí, a torcida do Palmeiras é mundial. O Louis, que é nosso cônsul dos Estados Unidos, que esteve aqui, lá de New Jersey, de repente ele nem RG tem, ele vai pegar com o passaporte. Então, quer dizer, ele vem lá dos Estados Unidos, ele não pode entrar porque ele não é de São Paulo. Sabe, o nosso time, ele é mundial. Ele não é um time regional como o Colorado, né? Ele é um time que não tem fronteiras. Você tem torcedor do Palmeiras em todo o país, em todo o mundo. Você não pode fazer uma discriminação para falar que só vai comprar ingresso de visitante quem for nascido e criado em São Paulo. Acho que esse caso é mais um exemplo de pessoas que estão no futebol que não entendem, que não são do ramo, né? Não são. Quer dizer, mais um exemplo de pessoas que estão no futebol e não são do ramo. Desculpa. Não sabem nem como funciona toda a infraestrutura e todo o futebol. Castilho, né, o nome do promotor? Eu acho que ele tem que se preocupar principalmente no detalhe hoje feito por uma pessoa que fez a observação. É um jornalista, ele estava falando na Rádio Transamérica, muito inteligente por sinal. Aonde eu moro, tem supermercado 24 horas, farmácia 24 horas, restaurante 24 horas, tudo 24 horas. Sabe o que aconteceu? Por causa de uma sequência de assaltos, em vez de vir um policiamento, o comércio teve de fechar. Quer dizer que aqui no Brasil, senhores, em vez de se a vaca está com carrapato, a gente mata a vaca. Vem do sofá, né? Vem do sofá, né? Pega a mulher. Pega a mulher pro cara e vem do sofá, né? Senhores, por gentileza, uma explicação a vocês. Como eu tenho interesse principalmente no assunto por ser arquiteto e urbanista, qual é a intenção? É ver como foi exatamente configurada a Allianz Parque. Ela tem todas as medidas de segurança. Quando entra um grupo de torcedores de fora, eles não têm contato físico e direto com o torcedor do Palmeiras. Porque é uma entrada em separado, o local em separado, é gradado, é fechado. Agora, o mais importante é que nós, outras praças, principalmente em outros estádios e de outros mais favorecidos por CBF, Ministério Público, por STJD, é a mesma coisa? Será que é assim, dessa forma? Por exemplo, digamos que o time do Paraná faça um gol e o jogador do Atlético vai em direção à torcida do Palmeiras. Esse atleta seria punido? Ou seria exatamente o que aconteceu justamente no Beira-Rio sábado, quando o jogador do Palmeiras foi agredido, ele reagiu e ele foi expulso? Uma opinião tanto a tua, Antônio e Mário, e principalmente de vocês, porque vocês vão sempre para a Europa, inclusive você, Mário, que vai no estádio da Juventus, que é uma arena multiuso. Por favor. Sim. Não, isso é uma questão de educação, né? Questão cultural. Em relação à punição que você está falando do jogador... Não somente essa questão, o posicionamento, principalmente dos torcedores, de um ambiente totalmente desprovido de artefatos de segurança como grades, alambrados. Você que, principalmente, você vai a Torino e vai assistir o jogo da Juve, por exemplo. Você tem um estádio que não tem alambrado e a proximidade é maior. Deixa eu responder. Por favor. Não tem, é outra realidade, né? Então, até jogadores, quando estão... Para você ver, acho que vou responder de uma outra forma. Até um jogador, quando está suspenso, um jogador da Juventus, ele assiste junto com a torcida. Sim. Então está respondido, né? Como se fosse um deles. Correto. No meio dos ultras. Né? Aposta-se numa filosofia que existe na Europa, né? Na educação do povo, na civilidade. Sim. O público que vai ao estádio sabe que certas coisas não pode fazer. Sim, sabe que está sujeito a punições. O clube pode ser punido. Claro. Porque entende-se que existe uma responsabilidade do clube com relação ao evento que ele está organizando no estádio. O público, as pessoas que vão ao estádio têm que estar cientes disso. Sem dúvida. Está se apostando numa civilidade que eu não sei se o povo aqui tem essa civilidade. Vai ter que ter na marra. Vai ter que adquirir, vai ter que mudar a mentalidade do povo. É o que eu estava falando aqui antes. Eu estava falando que temia e temo pelo próximo jogo. Por quê? Ele falou, citou aqui que é por causa... Não, você falou que é pela gestão atual. Não é a gestão atual. Isso aí vem vindo faz tempo. 37 o palmeirense está, desculpe, de saco cheio já
com diretoria, com alguns jogadores, com comissão técnica que já passaram e estão, ou aqui está presente. Esse é o meu medo, é que chegue na hora, extravase toda aquela raiva que está lá guardada, já entranhada, cutucando, né? Pegando no fígado. Esse é o meu medo. Pode ser, não, tem câmeras, tal, vão pegar com 1000 vezes a faixa do sujeito, mas não adianta. Se vier uma turma para cima, ninguém segura. Ninguém segura. Posso te fazer um questionamento? No ano passado, na Arena Joinville, jogaram Atlético do Paraná e Vasco pela última rodada, a 38ª. Sim. E o Atlético praticamente rebaixou o Vasco. Sim. O Atlético do Paraná deslocou o jogo porque vendeu o jogo lá para Joinville, inclusive. E ocorreram aquelas cenas. Mas o que ocorreu naquele exato momento? Não havia policiamento suficiente, somente haviam os próprios seguranças. No Palmeiras, já está sendo exatamente incitada a questão de uma futura reação. Minha opinião particular sobre isso. Eu acho que a torcida do Palmeiras não vai ter uma reação violenta. Por quê? Isso já você não sabe. Mas, Paulo, desculpa, mas não, isso muito ninguém difícil. sabe. Isso é a reação do momento. É do momento. Nós vimos aqui, com tantos guardas que estavam no estádio, e a torcida não foi do Boca, foi do outro, foi do River Plate. River Plate, bateu na polícia. Sim. Simplesmente. Aqui no Brasil, que eles bateram na polícia. Puseram a polícia para correr, caramba. Sim. Então a gente às vezes não calcula o quanto o sujeito pode sair do seu normal e pode atacar e fazer... Extrapolar totalmente, porque ele não está no senhor o domínio do seu bom senso, do seu bom senso, como nós falamos lá fora, porque eu não sei, acho que foi o seu Castilho que falou que o sujeito toma cerveja lá fora, vem bêbado já para dentro do campo. Não é isso? É correto. Não foi isso que ele falou? Sim, alegou esse fato. E isso acontece. E aqui alguém escreveu alguma coisa e o Tarso está junto aqui. Faça favor, Tarso. O Ricardo Pires, novamente. O Ricardo Pires está inspirado hoje, ó. O que ele falou? Vendo o Cláudio Longo falar, lembro do Zé Silvério em 93. E agora eu vou soltar a minha voz! Grande Ricardo. Que vem uma coisa que era... Peraí, deixa eu ler um pouquinho aqui. Calma aí, segura a voz aí. O Ednei Mascarenhas, até quando o Palmeiras vai ficar engolindo sapos de órgãos públicos, confederações, federações e imprensas? Temos que dar um basta nisso. O FP Seva, tirando o Parmalat desde 76... o Mumu não ganha nada, não vai ser diferente nos próximos 2 anos. Espero que não, pelo amor de Deus. O Ricardo Pires novamente, o futebol é feito, dirigido e vendido por e para pessoas que não estão preparadas. Reeducar é o caminho. Agora o Miguel do Condado, né? Falando sobre a questão do RG, né, tal, pra gente pedir o RG. Se for assim, a PM vai ter que exigir antecedentes criminais quando gambás forem visitantes e não RG. Aí tem que ver, porque daí vai ter que mudar o jogo, o horário do jogo. Se for de domingo, tudo bem. Se for durante a semana, tem que ser antes das 10, porque 10 horas ele já tem que estar com a prisão domiciliar, né? Então... Você viu a tabela do Campeonato Paulista? A gente vai ter que se preparar que dia 8 de fevereiro, às 17 horas, é o primeiro clássico da Arena, principalmente com eles. Então, e depois em março nós vamos receber as Bambinas, né? As Bambinas. O Ricardo Pires ainda falou, as mídias palestrinas precisam difundir o que a Arena necessita e para que os torcedores se importem de outra maneira. Então aí, Ricardo, esse seu tweet foi essencial. Eu acho que a mídia palestrina ela tem que trabalhar
em tudo que é a favor do Palmeiras. Sim. Por quê? Para falar contra, para falar mal, Nós já temos a gente já tem a mídia predatória, como diz o Cláudio. Então, nós temos que criticar de uma forma, né, uma forma que é o nosso ver como torcedor. E não fazer picuinhas, conversar que nem agora. Não é hora de você ficar falando que vem o técnico A, que vem o gerente B e não sei o quê. Por quê? Mano Menezes? Não, Mano Menezes, pelo amor de Deus. Não, isso é brincadeira, é balão de ensaio. Isso é coisa de quem não tem o que fazer e está querendo tumultuar o ambiente. Não, que é tá? Eu acho que assim, nós não temos que entrar nessa pilha que o pessoal vem colocando. Não tem que entrar na pilha que o Atlético vai entregar, o patético, né? Que vai entregar porque ele está processando o Vitória e se o Vitória cair... Gente, isso é pilha que a imprensa está colocando, gente. Vocês caem nisso. Vocês saem por aí divulgando coisas que não são, sabe? É a mesma coisa que falar, não, se o Curitiba tivesse para cair, o Atlético ia entregar para derrubar o Curitiba. Pô, eu estava no jogo Palmeiras e Bicharada no Morumbi, e se o Palmeiras ganhasse, a gambazada ia para a final. Se o Palmeiras perdesse ou empatasse, sei lá, a Bicharada que ia para a final. O Gerson Caçapa foi lá e caçapou, fez o gol. Para nós que estávamos no estádio, vendo aquela coisa meiga que estava lá do outro lado, aquela torcida, foi ótimo. Por quê? A gambazada não estava ali me enchendo o saco. No dia seguinte, tal, é uma coisa, nós ajudamos eles, né, tal, foram para a final, mas o que me interessava era o que estava ali. Eu estava no estádio acompanhando a Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu estava torcendo para a Sociedade Esportiva Palmeiras ganhar. Da mesma forma que eu acredito que todos, mesmo aqueles que votaram no candidato da oposição, vão torcer, estão torcendo, fazendo promessa, tal, para o Palmeiras não cair. O palmeirense de verdade, ele está torcendo para isso. Eu acho que o presidente, hoje, ele tem que, nesse segundo mandato, rever certas situações, mudar um pouco a sua forma de pensar e de agir. Ele tem que escutar mais e trabalhar de uma forma diferente. Aprender com seus erros. Ele errou, e tem que ter consciência de onde ele errou, para poder fazer uma gestão digna dos 18 milhões de torcedores. Não só dos 4.080 que foram lá votar, dos 18 milhões de torcedores, que é um contingente maior do que muitos países do mundo. E a gente não está valorizando isso. Não tem Bolsa Família? Porque é por isso que foram votar, então, né? Eu vou me abster dessa situação. Só mostrando. Não, só para mostrar aqui. Senhores torcedores da Sociedade Esportiva Palmeiras, sócios e sócios avante. Essa é a revista. A parte mais importante é esta aqui, ó. Esta aqui é a parte mais bonita da revista. Essas são as palestrinas que participam com fotos. Vê o bom gosto das mulheres inteligentíssimas. Agora uma pergunta para o Antônio e para o Mário. Perspectivas para o domingo. É que eu fiz a pergunta. Vamos começar por vocês. Sociedade Esportiva Palmeiras e Clube Atlético Paranaense. Vamos lá, Antônio e Mário, vamos lá. 1-0 Palmeiras. Opa! Curto e grosso? Sem Valdívia empata, com Valdívia ganha. Opa! Com o Valdívia bem, eu acho que tem chance de ganhar. O resultado normal acho que é 0-0, porque o Palmeiras não tem condição de fazer gol ninguém, o time é horroroso, e se o Atlético vier, um pouco que o Atlético jogar, eu acho que vai empatar. Eu acho que o Palmeiras não deve cair, não por conta do seu futebol, mas eu acho que o Vitória não ganha do Santos lá na Bahia. Então eu acho que o Palmeiras escapa por conta do Vitória, e mais uma vez, uma incapacidade, uma mediocridade do Palmeiras, que eu espero que acabe logo esse ano, que o Paulo Nobre possa mudar essa gestão horrorosa, e que a gente vai torcer por isso. Eu sou um dos casos que o Tarso falou. Eu votei no Pescarmona, como eu votaria numa cadeira, se tivesse uma outra chapa, que fosse qualquer pessoa, eu votaria, mas eu acreditava que o Pescarmona, com a equipe do Beluso, que os Otávio iriam mudar,
mas eu vou apoiar o Palmeiras. Claro que eu não quero que caia, isso é um absurdo. Antes de tudo, a gente é palmeirense, mas eu acho que o Palmeiras não ganha no Atlético Paranaense, mas como eu acho também o Vitória não ganha do Santos. Me fala uma coisa, como é o nome do blog dele? Turma do Amendoim. Tá aí, tá explicado. Turmadoamendoim.com.br. Tá explicado. É o único amendoim verde com limão. E outra coisa, minha opinião. Ainda bem, eu quero que assim, eu brinco, né, com meus amigos, pô, você tem o site Turma do Amendoim. O pior é que todo o prognóstico que eu faço, eu brinco com meus amigos, são mais otimistas do que o Palmeiras, do que acaba acontecendo com o Palmeiras. É tão engraçado isso que, por exemplo, eu achava que o Palmeiras terminava, eu fiz as contas com meus amigos do site, que faz 15 rodadas atrás eu achei que o Palmeiras faria 42 pontos. E todos meus amigos, não, o Palmeiras faz no mínimo 50, 52, 49, e no fim, nem eu vou acertar. Eu achava que o Palmeiras fazia 42, falei jogo por jogo, não sabe aquela tabelinha que você vai fazendo com os amigos? E eu falei com ela, imagine, com 42 cai. Eu falei, é capaz até ele não cair, eu achava 42, e eu acho que hoje o Palmeiras consegue ter um resultado pior do que um prognóstico de um cara da Turma do Amendoim. Isso é mais triste ainda. Posso falar uma coisa? Depois que houve exatamente o resultado final, Paulo de Almeida Nobre afirmou categoricamente que o Palmeiras não cai. Se ele ganhou a eleição, então o Palmeiras não cai. Minha opinião, o Palmeiras vai tomar o primeiro gol, o Palmeiras vai ganhar de virada de 2-1. Eu garanto para vocês que o pronto-socorro do Allianz Parque estará repleto de várias pessoas com taquicardia. Como agora? Eu vou só explicar uma coisa para vocês que assistem. O seguinte, eu votei principalmente para Vladimir Pescarmona, eu e todos os meus familiares, porque nós estamos exatamente saturados dos 37 anos do feudo que está instalado na Sociedade Esportiva Palmeiras. Dessa forma, a única questão que nos importa, para mim e para todos aqui, é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Nós não torcemos para o Paulo de Almeida Nobre, para Maurício Gagliotti, Genaro Marino, para Antonino José Ribeiro ou para o Dr. Victor Fruges. Nós torcemos para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Se eles são competentes ou não, eles têm que se virar. Eles não foram obrigados a serem candidatos. Agora que eles estão novamente no cargo, como falou o senhor Paulo D'Angelo, eles têm que se virar. Aqui tem propostas lindas, um excelente artigo, questão teórica fabulosa. Tem que pôr em prática. Eles serão cobrados de uma forma ou de outra. Agora, o que é primordial é o jogo de domingo. 17 horas, são 90 minutos, o Palmeiras joga o seu centenário. O Palmeiras permanecendo na Série A, por gentileza, senhor Paulo Nobre, faça o que o senhor promete há 2 anos. Ele esteve no Família Palestra em janeiro de 2013, antes das eleições. Ele nos prometeu equipes competitivas, uma administração. Ele cometeu erros como qualquer cidadão cometeria. Ele tem hoje a questão primordial. Ele é o maior credor do Palmeiras e nós somos o maior credor dele. Então nós estamos solicitando encarecidamente para que ele faça um bom trabalho, ele convença o elenco, ele faça com que o Palmeiras jogue em 90 minutos e não jogue no lixo os 100 anos de glórias e vitórias. É uma obrigação. Nós somos palmeirenses, estaremos presentes no Allianz Parque, torcendo para que o Palmeiras até goleie, se possível. Eu compreendo o que o Rogério Lugol está sentindo, porque isso é, na verdade, um sentimento de uma boa parte da torcida do Palmeiras, que sempre está frustrada. Não agora, gente. Há 14 anos estamos frustrados. Aliás, não 14, há 13, porque em 2000 ainda ganhamos a Copa dos Campeões e o Rio São Paulo. Depois tivemos uma sequência de fracassos. Ganhamos um Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. Agora, não há a mínima possibilidade de mantermos essa situação. Senhor Paulo Nobre, a obrigatoriedade agora é do senhor. O senhor teve justamente 60% dos sócios que participaram do pleito. A diferença foi 810 votos. 60% significa que o senhor tem a maioria. Agora o senhor tem que simplesmente ter a responsabilidade. Tem uma matéria muito interessante na revista, que é essa, em homenagem ao porco, que é exatamente a reconstrução fiscal. Eu gostaria tanto que, em vez de o senhor escrever reorganização fiscal... Qual a cor desse porco? Não, deixa. O nosso é esse aqui, ó.
Ó, o nosso Cadê é esse o aqui. Luiz? Cadê o teu Não, primo? tá lá. Não, o nosso não é essa cor. Eu vou falar uma coisa. Outro negócio. Aqui a gente tem que ser reorganização moral. A gente precisa reorganizar moralmente o Palmeiras. Sim. Esse é o primordial. Vamos lá. Aí o Ricardo vai falar de novo agora. Daqui a né? pouco. Eu vou soltar minha voz. Ele soltou demais até. Viu? Ah, mas Serginho, põe o GC aí que o pessoal acha que não tá querendo gastar. É 50 52 66 22. Você liga e a gente responde para você. Participe ao vivo aí, converse aqui com a gente, vocês que estão aí assistindo a gente, entrem em contato, participem aqui ao vivo, vão falar sobre as eleições, vão falar sobre... E agora eu vou soltar a minha voz, lembra ou não, o Ricardo Pires está falando aqui? É isso aí. A Thaís Helena favoritou um tweet do FP Seva, que ele é avante há 2 anos e nada de receber, mesmo o Palmeiras avante prometendo por e-mail. Então ele não recebeu a revista e foi retweetado aqui. Foi retweetado aqui. De novo, tem meu amigo, até estão tendo dificuldade de comprar de novo o ingresso para o jogo agora de domingo. Meu amigo André, ele é 5 estrelas, é avante, é sócio do Palmeiras, e aí tá o cara. Não está conseguindo entrar no site hoje, não conseguiu para comprar o ingresso. Quer dizer, pô, de novo, se a gente tem aí, se o Paulo Nobre tem o canal Avante como principal foco de ampliar aí as receitas do Palmeiras, precisa rever toda essa estrutura. Eu acho nessa questão de compra, no jogo da abertura, eu estava no interior de São Paulo, estava em Ribeirão Preto. Tem que pensar, porque cada hora eu estou num lugar, eu acordo assim, eu não sei onde eu estou. Hoje eu estou em Tumbiara, outra hora eu estou... Aí eu estava em Ribeirão Preto e 10 horas estava para abrir, né, a venda. E 10 horas eu estava no evento. Eu falei, puta, vai travar mesmo, né? Vai travar, não vai conseguir comprar logo de cara. Então lá para umas 10h30, 11 horas eu tento, né? E aí deu 11 horas, foi a hora que deu o intervalo entre uma palestra e outra. Aí a gente foi, conversou com quem tinha que conversar, porque nessa hora que você trabalha mais ainda, porque é a hora que você faz o relacionamento e tal. Aí a hora que eu voltei, né, ia voltar a palestra, eu já sentei ali, entrei no celular, no site do Avante, tal, e comprei o ingresso. Tranquilo, não teve... Isso que a minha operadora, né, tá sempre te enganando por aí. Né? Que hoje em dia você não está conseguindo falar. Hoje estava um inferno. Você ia ligar. Não é só ela, não, viu? Tem umas que morrem, essa que fica te enganando. Uma que fica escura. Então. E aí eu comprei em, né, alguns minutinhos, não lembrava a senha, lógico, aí tem que recuperar a senha e tal. Mas o site funcionou pelo celular, pelo 3G, Wi-Fi, não sei o que eu estava usando no dia, mas funcionou. Agora, muitas outras pessoas reclamaram e também da organização. O cara que é assim, assíduo frequentador, tal, vai lá ver o rating, tá falho. Então, isso daí tem que ser verificado. Eu passo em frente à sede do Avante, na Padre Antônio Tomás, eu vejo a fila de gente que tem lá, tá feio o negócio. Então, para um programa que já ultrapassou 61 mil... 63 só chegou hoje. 63, chegou hoje. Não. 63. Então quem tiver no Twitter aí, põe aí por um futebol melhor e me passe aqui os números pra gente confirmar. Eu acho que a última vez era 61 mil. Se for 63, a gente já passou a gambazada. E aí estaria sendo comemorado. Conseguiu pedir para ele ir no Avante. Ele falou, pô, eu não vou sair aqui. Eu não vou no Avante, desculpa. Pô, já deu. Você já compra o Avante para não ter que se deslocar, né? Tem que ir lá, falou, não dá. Então acho que precisa rever. Acho que precisa melhorar a estrutura, né? Acho que aumentou de uma forma não prevista, acho que precisa rever essa estrutura. Na minha opinião, deveria ser exatamente o Palmeiras administrando o seu próprio plano de sócio-torcedor. Inclusive, essa é uma das questões primordiais. Só vai acontecer isso, né? O sócio-torcedor só vai votar nesse... Ô Cláudio, ó, não sei quem te falou, 61.609 e a gambazada está com 64.770. Então quer dizer, nós temos aí quase um pouquinho mais de 3 mil para alcançar a gambazada. Gente,
vamos passar esses malditos antes do final de ano. Vamos chegar em 4º lugar aqui, porque pelo menos a gente classifica para Libertadores. fica no Z4 e não no, né? Fica no G4 e não no Z4. Vocês acham né? que se o Palmeiras não montar um grande time, esse número pode cair de uma forma absurda, como aconteceu em 2012? Eu lembro que em 2012 o número era bem pequeno, e aí o Palmeiras, quando chegou na final nem foi na final, foi na final da Copa do Brasil, o número aumentou de uma forma, disparou, e de repente perdeu aquela final, o time caiu, e aí voltou novamente para um número ruim. Você acha que isso é uma... Existe esse risco de isso acontecer? Existe esse risco, só que assim, eu vou alertar a quem pensa dessa forma, porque no texto da reforma estatutária, nós estamos amarrando tanto a mensalidade do clube, quanto a potencialidade do sócio-torcedor votar, que se ele atrasar, ele vai atrasar o tempo de votação. Então vamos supor, eu tenho 2 anos para poder votar, estou pagando a mensalidade 2 anos direitinho. Atrasei 3 meses, você vai poder votar só depois de 2 anos e 3 meses. É legal. Sabe? Por quê? Para fazer com que a pessoa se interesse e permaneça adimplente, porque não seja feito esse protesto. Para de comprar camisa, para de fazer outras coisas, mas esse dinheiro é importante. Agora, se ele não tem direito, não vai querer votar para mudar a situação, eu acho que aí ele vai parar de pagar, ele não vai poder mudar. Então aí é aquela coisa, eu preciso do dinheiro. Eu não digo nem a título de protesto, viu? Não, é o desânimo, né? É o desânimo. Você tem um time ruim, você fala, eu não vou mais no jogo, não adianta, eu vou ficar sem o jogo. É o que eu tô Como falando. Aconteceu com vários amigos meus, nós compramos lá na empresa que eu trabalho, naquele dia do jogo, onde foram 12 avantes. Depois do jogo, acho que 10 desistiram. Ficou só eu mais um e foi. Eu brinquei com o Mas seu mais Paulo, não se sustenta, não sei se sustenta um time ruim, você ter um avante assim, espero que se sustente. Não, mas só que tem um detalhe que eu gostaria de só complementar. O Paulo está tentando falar faz umas 3 vezes aqui. Deixa o Paulo falar. Os nossos convidados estão quietinhos. Ó, por exemplo, eu até brinquei com o seu Paulo. Seu Paulo, eu vou cancelar, não sei o quê. Não faz isso e tal. Só que a gente está esquecendo o negócio. Se eu cancelar o Avante, eu perco justamente o meu rating, a minha qualificação, e quando o Paulo Nobre contratar 12, 13 jogadores em primeira linha e montar um super time e a gente ganhar uns 4, 5 campeonatos mesmo, viu, seu Paulo? Isso significa que nós vamos ter a possibilidade de estarmos presentes, inclusive pela classificação. Eu não tenho 100%, tenho 65%, 70%, e eu sou 3 para 4 estrelas. Mas, senhor Paulo, uma pergunta que eu queria fazer para o senhor. Hoje, o senhor avalia a questão primordial a gestão hoje do plano sócio-torcedor, o Avante Palmeiras, é particular. A opinião do senhor, do Antônio e do Mauro, se houvesse a gestão do Palmeiras, como o senhor viria que haveria uma possibilidade maior? Seria melhor? Seria mais completa? Já que o senhor vê essas dificuldades. Bom, a única coisa que seria melhor é que você não pagaria uma taxa tão alta para ser o gestor desse programa, tá? Quanto? 30%. 30%. Sim, sim. Quando eu apresentei que iria fazer de 8% a 11%, com tudo pago, bonitinho e tal, né? O resto ficaria limpinho para a sociedade esportiva. Fiquei aguardando durante anos, tá? Para que me desse uma resposta e até hoje não veio. E não era essa gestão, hein? Não, já faz tempo, faz muito tempo. Eu levei a pessoa lá no jantar dos veteranos, apresentei ele para vários diretores, falei, olha, um homem que é palmeirense, que quer investir, tá? No Palmeiras, para o Palmeiras crescer. E ele já tem uma base, é só falar que ele já coloca em prática. Você está aguardando até agora? Uma sugestão que deixa eu ver quem deu a sugestão aqui.
O Ricardo Pires está... Deixa eu ler primeiro do Ricardo Pires. Se eu cancelar o Avante, o Nobre vende o Felipe Menezes e o Juninho. Filho, você pagando o Avante, já tá com esses caras, imagina você parar de pagar o Avante. O que vem por aí, né? É verdade. O próprio Ricardo está dando uma ideia que acho que é bem... É assim, a nossa torcida é inteligente, a nossa torcida é antenada. Então ele está colocando aqui, é simples resolver o problema da revista. É só disponibilizar de forma eletrônica com acesso somente para o sócio Avante, ou sócio do clube, no caso também. É simples. O Green Force está falando, Tarso, ninguém liga porque estão seguindo a cartilha do presidente, que é de cortar gastos. O Ednei Mascarenhas, eu entrei na fila virtual 5 vezes no jogo da estreia, aí bateu um desespero, mas no fim eu consegui comprar o ingresso. Aí está uma briga aqui, né, o pessoal falando, se o sócio Avante votasse, o presidente não ganhava, né, o Paulo Nobre não se reelegia, e outros falando que ganhava. Aí você não sabe. Não sabe. Assim como dos 10 mil sócios que tinham direito a voto não compareceram, quem garantiria que dos 61.609, né? 63 agora. 63 ainda não. Estou aqui no site. 61.609. 61.609 sócios cadastrados no futebolmelhor.com.br. É o placar atual. Quantos votariam e como seria a forma de votar? Tem que ser pela internet. Por quê? Eu tenho Avante espalhado pelo mundo inteiro. Não é simples assim, o sócio torcedor vai votar. Qual vai ser o critério? Eu vou ter sócio que não pode votar se ele é sócio do clube, porque ele está participando de sindicância, teve seus direitos suspensos, e ele sendo Avante ele vai poder votar? Eu não tenho esse banco de dados hoje conciliado. Eu não tenho. Então é uma das brigas, é uma das situações que nós precisamos acertar operacionalmente para que o sócio-torcedor passe a ter direito a voto. Eu sou favorável ao sócio-torcedor votar, já comentei aqui, e nós estamos trabalhando para que haja uma proporcionalidade em relação a valores e a questão temporal. É só isso. Não pode entrar o sócio Avante pagando R$10, R$20, que fora de São Paulo é R$10. Você tem o sócio de R$10. Só que ele não vai ter direito a voto imediato, ele vai votar, mas não na próxima eleição. Nem talvez na outra, mas uma hora ele vai votar. Sim. Então é uma situação que quanto mais cedo você entrar para o Avante, vai computar esse tempo para lá na frente você ter o seu direito respeitado. Acho que é a única esperança do palmeirense, viu? Porque os sócios que estão frequentando o clube não se apropriaram do futebol. Então, uma esperança que com o sócio Avante, o cara que goste mais do futebol, a expectativa seja maior em relação às eleições. Só uma coisinha, isso que você falou é interessante, porque estrutura para isso tem. Se a gente quiser colocar esses 61 mil sócios Avantes para votar, é só informatizar todo o sistema e resolve todo o problema. Então, só que ele tem que estar no meu banco de dados. Física, que vai na urna lá com a cédula de papel, bonitinho. Eu acho assim, de repente, conforme o endereço da pessoa. Se você quiser fazer um pleito, todo mundo que mora nos 30 e tantos municípios da Grande São Paulo tem que vir fisicamente. E quem é de fora vota pela internet. É um critério. Ou de repente todo mundo só vota pela internet. Mas eu acho que a graça, né, o legal é você ir lá, né, votar fisicamente, tem toda aquela coisa. Mas aí você optaria. De repente, até, sei lá, da capital poderia fazer isso. Mas qual seria, né, você iria que nem em outros países, que você vai até uma espécie de uma junta, você vai até o correio para poder votar, para ter um critério. Internet seria... Não, mas pela internet qual vai ser o critério? Eu tenho que ter um sistema de segurança para evitar hackeamento. Hoje os próprios bancos, eu estou falando aqui com uma pessoa que está na bancada que é especialista nisso, né? Os próprios bancos já sofrem com essa situação. Você imagina a gente contratar, quanto ia custar
para você fazer uma eleição nesse porte? Primeiro ia ter que ter uma auditoria inteiro? externa, tem que ser uma empresa externa podendo fazer a averiguação de todo o sistema de votação. Que não poderia ficar um banco de dados no Palmeiras, até porque geralmente a situação participa. E aí você tem que deixar isso com uma entidade externa para poder fazer toda a auditoria, toda a parte de fiscalização que hoje é feita de forma presencial, né? Com pessoas de uma chapa e de outra participando lá. Então, caso de sistema, a coisa fica muito mais complexa. Então, você precisa ter todo o sistema de segurança e com uma outra empresa por trás fiscalizando tudo isso. Olha só, tem gente comentando aqui, o Cleito está comentando que um jornalista, né, colocou assim, só o Palmeiras rebaixa mais que o nível de água da Cantareira. Olha que maldito. E a gente tem que ficar escutando essas piadinhas. Desse chapa. Então a gente agradece aos envolvidos, faça o favor de fazer a parte de vocês para esfregar na cara desses malditos que ficam falando aqui e honrem a camisa nesse domingo e joguem com o coração na ponta da chuteira. Pelo amor de Deus, gente. O Nishimura tá falando aqui, boa noite, chegando agora. Tomara que ainda tenha bastante programa para assistir. Nishimura, já vou pedir aqui pro pessoal já começar dando nosso boa noite. Não, tem uma outra coisa que eu queria falar, que eu estou tentando falar faz tempo. Eu queria saber por que eles não colocam os ingressos de quem tem cadeira cativa também no sistema. Para a gente comprar pelo sistema. Por que tem que ir até lá, ficar em fila para comprar o ingresso? Que absurdo isso, hein? Como foi? Eu fiquei lá, levou mais 6 ou menos... horas. Não. 4? Não. Não, mas você foi menos, mas foi 1h30. Não, mas a cadeira cativa. Tudo bem, mas o sistema é diferente. O Avante é uma coisa, o Cativo é outra. Eu sei, mas por que eles não colocam também no sistema? Entendeu? É isso aí. Tem um custo. Nós estamos em contenção de gastos. Para 1.500 cadeiras, né? Pois é, quanto vai custar para 1.500 pessoas implantar um sistema desse? Mas poderia virar uma forma, gerar uma carteirinha do Avante para pessoas que têm cadeira cativa. Exatamente. Mas seria assim, estou gerando o Avante cativa. Mas aí assim... O sistema estaria pronto, é só identificar que o cara é uma classificação diferente que isso sim. Nós somos corneta por natureza. A torcida do Palmeiras é corneta a extremo, tá? A questão da cadeira cativa foi resolvida há menos de 20 dias, um mês. Só teve 4 anos para pensar. Teve 4 anos para pensar, mas eles não sabiam como ia ser e se essas cadeiras estão na briga, não estão, como que vai ser? Não, eles não estão na briga. Não está hoje, mas... Não, nem está. Não está. Você não sabia. Você não sabia. Mas é direito adquirido. É direito adquirido. O que eu venho falando aqui há muito tempo, eu não estou preocupado porque, simples, entro na justiça... E pronto, acabou, não tem problema nenhum, sabe? Então, eu já tinha certeza que eu poderia usar a minha cadeira cativa. Viu, Pires? Viu, Ricardo Pires? Já dá seu boa noite aí. Boa noite a todos e vou lá enfrentar a fila lá para comprar uma cadeira cativa. Aliás, o meu ingresso. Você tem prioridade. Eu tenho prioridade. Não adianta nada. Lá é tudo velho já. É isso aí. Tá bom, boa noite, até terça-feira que vem. Esperamos que o nosso programa seja na terça. Continue de terça-feira, pelo amor de Deus. Vai, Rogério, seu boa noite. Boa noite a todos. Estarei domingo lá. Vou comprar meu ingresso hoje. Saindo daqui já vou passar no site do Futebol Card, comprar meu ingresso lá no Avante. Apoiar o Palmeiras, que é o que nos resta. Eu sou palmeirense acima de tudo. Mas, de novo, confirmar aqui que fiquei muito decepcionado com a eleição do domingo. Eu espero do sábado, né? Espero que o Paulo Nobre mude essa mentalidade medíocre da gestão mustafista que foi feita e que a gente possa alavancar o Palmeiras para o ano que vem. Não acredito, porque eu acho que as pessoas que estão lá estão olhando contas, vão de novo ficar na recessão, contrato de produtividade, pessoas incompetentes que não entendem nada de futebol lá dentro, mas eu sou palmeirense, acima de tudo, vou torcer pelo Palmeiras. Meu boa noite, espero que a gente consiga levar o Palmeiras a sair dessa situação no domingo. Isso aí. Claudião, seu boa noite. Bom, primeiro, boa noite, obrigado aos espectadores. É o seguinte, nós estamos confiando em você, viu, Paulo? Se você puder entrar em campo e fizer 2 gols, melhor ainda. Se você não puder, pelo menos faça com que os 23, 25 caras que estejam no banco, assistente, massagista, consiga. O mais importante é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Aqui nós não estamos torcendo por você, Paulo. Estamos torcendo pela entidade, que é muito maior que todos vocês e todos nós.
Nós simplesmente estamos aqui representando a coletividade de 18 milhões de pessoas. Que no próximo domingo a Sociedade Esportiva Palmeiras permaneça no seu lugar que nunca deveria ter saído. A Sociedade Esportiva Palmeiras tem 100 anos de glórias, de vitórias e conquistas. Boa noite. Boa noite. Vocês, por favor, nossos convidados. Boa noite a todos, mais uma vez. Agradeço o convite, né? Sempre um prazer poder falar sobre o nosso querido Palmeiras. O momento é um momento tanto que tumultuado, mas espero que, se Deus quiser, a gente saia logo dessa e ano que vem vamos continuar na Série A. Se Deus quiser. Se Deus quiser, ele há de querer, né? Como dizem. Exatamente. Isso aí. Boa noite, pessoal da mesa aí, da família Palestra. Domingo a gente ganha e tá tudo certo. Opa, Bom, isso gente, que é competição. 1-0, como eu falei. Eu acredito que o Palmeiras vai permanecer na Série A. Como, né? Como você não sabe, né? Serginho, não é pra desligar ainda não, pô. Como, eu não sei. Se vai perder e os outros resultados, eu não sei. Eu sei que ele não cai, tá? Não vai ter, assim, convicção, tenho torcida, reza, promessa, toda aquela coisa que o Palmeiras não vai para a segunda divisão novamente, pelo amor de Deus. E assim... pelo amor de Deus, não dá, cara. E assim, eu acho que essa semana nós tivemos um fato triste, né, da questão do Chaves. Eu acho que mesmo que muitos aqui não tenham acompanhado, acho que sempre a gente deu uma risada e tal. Foi a briga da semana, se o Chaves foi isso, se o Chaves foi aquilo e tal. Mas eu acho que assim, é um ícone. Se a repórter da Folha escreveu tudo aquilo que ela escreveu tal, em relação à empresa dela de TV e tal, não importa. Ele fez história, ele teve um momento marcante na televisão mundial, não foi só nacional, e honrando, eu já vi os uniformes que saíram aqui em homenagem ao Chaves para poder comemorar. Eu não sei se o América do México vai jogar com a camisa do Chaves, gente. É assim, uma do Chapolin e outra do Chaves. Eu falei, gente, então para vocês verem a importância cultural. Eu acho que a gente tem que valorizar a cultura que você tem hoje. Marcou, fez história. Então, eu só vou falar sobre isso fora do assunto Palmeiras, né? Eu acho que foi uma coisa que aconteceu. E eu espero do novo presidente, novo reeleito, né? O presidente, que essa nova gestão, esse novo mandato seja muito producente para a torcida alviverde, para os 18 milhões de torcedores, que nós tenhamos novamente os jogos transmitidos em TV aberta, que nós tenhamos um patrocinador master, que nós tenhamos um time à altura dos 18 milhões de torcedores, que nós tenhamos mais orgulho do que já temos, porque a torcida do Palmeiras é consumidora de camisa, é consumidora de material esportivo e utiliza essa camisa espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Então, que nós tenhamos mais honra ainda em utilizar essa camisa como campeões. Essa semana nós vimos muitas camisas do Palmeiras. Que nós estamos colocando aqui. Porque nós estamos colocando a nossa mandinga aí. Vai, Serginho, põe no taço. Que negócio é esse? Aqui é Palmeiras. Aqui é Palmeiras. Aí põe a imagem no taço, Serginho. Esse negócio de põe no taço, não. Para com isso. Então, a gente espera que o Palmeiras faça a sua parte. Se não fizer e os outros resultados ajudarem, não importa, o Palmeiras permaneça na Série A, pelo amor de Deus, para não termos mais essa decepção, porque 3 rebaixamentos assim, muito próximos, é uma coisa assim, é indecente, é uma coisa absurda que a gente não pode, em pleno ano de centenário, passar por uma vergonha, porque vai transmitir na Globo e vão pegar aquelas imagens de gente chorando, de gente se descabelando e não sei o quê. Não passou o jogo do Palmeiras o ano inteiro.
Agora que está nessa draga, que está com chance de cair, aí vão querer passar. Então, pelo amor de Deus, né? Vamos lá, vamos dar esse desgosto para a Dona Vênus Platinada e vamos fazer a nossa parte. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço.